Tem o risco do nódulo ser maligno e tem o risco do nódulo provocar hipertireoidismo. Então, como é que nós vamos esclarecer isso? É o seguinte, um nódulo tireoidiano autônomo, aquele que provoca hipertireoidismo, gente, não é comum, tá bom? Isso não é comum. Nódulo tireoidiano hiperfuncionante não é algo comum. Porém, existe, né? Então, como que a gente vai tentar esclarecer isso? A gente vai, antes de mais nada, dosar o TSH. Se a gente tiver as dosagens hormonais tireoidianas, né, idealmente você vai pedir o TSH e o T4 livre. Mas se você não puder pedir os dois hormônios, suponhamos que você esteja em um contexto assim do SUS e tudo mais, se você precisar escolher, o TSH resolve essa parada. Por quê? Porque se o TSH vier suprimido, aí essa hipótese, né, essa possibilidade do hipertireoidismo é uma possibilidade real. Você vai ter que seguir adiante. Porém, se esse TSH vier normal ou se esse TSH vier alto, você já tem a resposta para essa pergunta. Será que o nódulo é hiperfuncionante? Será que esse nódulo provoca hipertireoidismo? A resposta já vai ser não. Então, só com um TSH normal ou alto, porque como eu te falei, nada impede que a pessoa tenha um nódulo e um hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Então, o TSH pode estar normal ou, o que é mais comum, ou ele pode estar acima da referência, mas isso já nos permite concluir que o paciente não tem hipertireoidismo. Então, esse risco seu paciente não corre, tá resolvido, certo? Por outro lado, se esse TSH vier suprimido, se o TSH estiver baixo, aí a gente está diante de um contexto de hipertireoidismo. E aí, gente, nós temos duas possibilidades. Se o paciente tem um quadro de hipertireoidismo, daí isso pode acontecer por conta do nódulo ser um nódulo hiperfuncionante, esse nódulo ser autônomo, ou isso pode acontecer porque essa pessoa tem duas doenças. A pessoa tem um nódulo na tireoide, mas também tem uma outra doença provocando hipertireoidismo. Mais frequentemente vai ser a doença de Graves, né? A doença autoimune. Mas também pode ser por outras disfunções, por exemplo, pode ser uma tireoidite, ou pode ser o que a gente chama de tireotoxicose factícia, que é quando a pessoa está ingerindo, né, fórmulas contendo hormônio tireoidiano. Então, existe esse leque de possibilidades quando o paciente tem hipertireoidismo, quando o TSH vem suprimido. E aí, como é que você faz? Gente, aí, para você definir se o nódulo é autônomo ou não é autônomo, o melhor exame é a cintilografia. Então, esclarecendo aqui a dúvida de algumas pessoas que me perguntaram, né, sobre TSH, me perguntaram sobre cintilografia. Então, qual é o papel da cintilografia? O papel dela vai ser definir qual que é a causa do hipertireoidismo. Você tem um paciente com nódulo na tireoide, você não sabe se esse nódulo é autônomo, é o causador do hipertireoidismo, ou se esse nódulo está coincidindo com uma outra causa para o hipertireoidismo. Então, a cintilografia ela vai ter essa indicação precisa. Olha, eu te falei que a gente está seguindo uma linha de raciocínio, né? Então, diante de um nódulo, eu tenho duas preocupações. Eu tenho que descobrir se esse nódulo não pode ser maligno e eu tenho que entender se esse nódulo não está relacionado a hipertireoidismo. Então, a gente está falando sobre esse aspecto aí da possibilidade de hipertireoidismo. E aí é nesse cenário que a cintilografia é útil. Gente, a cintilografia é um exame que não nos traz muito detalhe sobre morfologia. A cintilografia é um exame funcional, né?
ela mostra, ela nos traz uma informação funcional, basicamente, né? A cintilografia da tireoide. Então, para a gente entender se um nódulo tireoidiano é hiperfuncionante, a cintilografia é muito boa. Porém, contexto de nódulo hiperfuncionante é contexto de hipertireoidismo. Então, só vai fazer sentido você pedir uma cintilografia se o seu paciente tiver um quadro de hipertireoidismo.